Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta e eu quero começar com uma pergunta. Você crê no Deus da Bíblia ou numa versão ou ideia que fez de Deus? Eu sou o pastor Israel e esse é mais um vídeo do Manar Podcast. Diante das condições que temos analisado pela palavra de Deus, uma das maiores tentações do ser humano não é deixar de acreditar em Deus, mas reinventá-lo. Desde os tempos mais antigos, desde o Éden, mais precisamente, o homem procura um Deus que confirme os seus desejos, aprove os seus pecados e nunca o confronte. Em Êxodo, no capítulo 32, Moisés demora a descer do monte e o povo já estava impaciente, aguardando a volta dele. O povo fica ansioso, fica com o desejo de saber o que aconteceu com Moisés. E como não tem resposta, eles pedem a Arão, melhor dizendo, que faça um Deus para guiá-los. Arão, ele molda um bezerro de ouro e coloca à disposição daquele povo. O mais impressionante é que eles afirmam, ou melhor, eles não afirmam abandonar totalmente a Deus. Eles não dizem que não querem mais servir a Deus, mas eles tentam representá-lo numa forma mais, numa imagem criada pela sua própria mente e pelas suas próprias mãos. Hoje, o perigo continua. O perigo continua. Muitos não rejeitam a Deus. Eles não rejeitam a Deus de uma forma abertamente. Eles rejeitam a Deus, ou o Deus revelado nas Escrituras, e preferem acreditar em uma versão mais confortável, moldada à sua própria imagem, à sua própria condição, à sua própria cultura, pelas emoções pessoais, humanas, ou pelos interesses pessoais. Por que essa condição é tão presente na vida do ser humano? O povo de Israel, ele desejava um Deus visível, um Deus previsível e um Deus controlável. O bezerro de ouro não exigia santidade. O bezerro de ouro, ele não julgava, ele não exigia arrependimento, ele não exigia obediência. Era tudo que o povo queria. Igualmente hoje. Da mesma forma, muitas pessoas hoje confrontam a imagem de Deus desejando um Deus que nunca discipline, que nunca julgue, que nunca cogite das coisas que eles fazem, ou que aprovem todos os seus métodos de vida, o estilo de vida que cada um escolha, e que sempre aprove qualquer escolha que o homem faça. Mas Deus não pode ser moldado pela imaginação humana. Preste bem atenção nisso, que é importante. Deus já se revelou. Deus já se mostrou
mostrou ao homem através da sua palavra. Então não temos autoridade para redefinir qualquer coisa que venha a demonstrar o caráter de Deus. Quem cria um Deus conforme seus desejos, conforme a sua ideia, conforme a sua própria compreensão, acaba adorando a si mesmo, ao invés de adorar a Deus. A Bíblia revela um Deus infinitamente amoroso. A Bíblia revela um Deus que ama o ser humano de tal maneira que deu o seu próprio filho para que resgatasse esse humano pecador. Mas também a Bíblia mostra que Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Então, vivemos em uma época em que enfatiza apenas o amor de Deus. Porque Deus é amor e por isso não vai castigar ninguém, vai ignorar a sua santidade. Deus é amor e por isso ele não vai trazer nenhum alerta de cuidado, de perigo para o ser humano. Entretanto, o mesmo Deus que perdoa é o mesmo Deus que chama ao arrependimento. Jesus nunca reduziu o evangelho a conforto emocional. Ele dizia: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O evangelho, preste bem atenção nisso, o evangelho, ele consola o coração quebrantado, mas primeiro ele confronta o coração endurecido. Nossa referência para conhecer a Deus não são os sentimentos. A nossa referência para conhecer a Deus não são as nossas experiências ou mesmo a nossa opinião ou a opinião popular. A pergunta correta não é como eu imagino Deus, mas a pergunta correta é como Deus escolheu revelar-se. Como Deus escolheu revelar-se. Quanto mais conhecemos as Escrituras, menos espaço existe para um Deus criado pela imaginação humana. Você sabia disso? Então, uma fé madura, ela nasce da revelação divina. Uma fé madura, ela nasce não da criatividade humana, mas de algo que Deus colocou no nosso coração para que pudéssemos cada dia mais, paulatinamente, sermos elevados à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Hoje, Cristo nos faz uma pergunta: você segue o Deus revelado nas Escrituras ou apenas uma imagem que você criou sobre ele? O Deus verdadeiro, ele ama, mas ele também corrige. Perdoa, mas também transforma. Acolhe, mas também chama ao arrependimento. Não adore um Deus fabricado pelos seus desejos, queridos. Não adore. Curve-se diante do Deus vivo, verdadeiro, do Deus revelado em Jesus Cristo, do Deus que é único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que nossa oração seja como a do salmista: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Essa é a nossa posição. Não adoramos um Deus conforme nosso desejo, mas conforme ele se revela nas Sagradas Escrituras. Mesmo que não gostemos, muitas vezes, daquilo que Deus faz na nossa vida. Porque o nosso corpo não vai gostar
de querer seguir os ditames da palavra de Deus, mas o nosso espírito transformado, ele nos coloca em submissão pela fé a esse Deus maravilhoso. Andemos no espírito e o justo viverá pela fé. Se esse podcast de hoje te ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva e comente aqui embaixo o que você está achando desse assunto, tá bom? Fica com Deus, eu te encontro no nosso próximo podcast.